pode ouvir os e-books que você compra na Amazon? Oi, gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu vim contar pra vocês como tá sendo a minha experiência usando o aplicativo da Alexa pra ouvir e-books. Eu tenho bastante dificuldade em ouvir audiobooks. Normalmente eu não consigo me atentar às histórias, atentar à leitura, eu acabo me dispersando. Mas eu queria começar a ter essa experiência, então eu resolvi começar a utilizar a Alexa para ouvir os e-books que eu já tinha, porque assim também era uma forma de eu ir dando continuidade para aquilo que eu já ia ler de qualquer maneira. A Alexa é assistente virtual da Amazon e ela tá disponível nos dispositivos Echo da Amazon. Porém, você não precisa ter o dispositivo para você poder ouvir os e-books. Eu não tenho eles aqui e eu tô usando o aplicativo da Alexa para então poder ouvir os meus e-books. Esse então é um recurso de acessibilidade que a Amazon promove através da Alexa. O aplicativo você consegue baixar gratuitamente, então você não precisa pagar absolutamente nada, e também para poder utilizar para fazer a leitura você não precisa pagar nada extra, não é algo que está vinculado a algum tipo de assinatura como Prime, Kindle Unlimited, não. Se você tem uma conta na Amazon, se você tem e-books comprados então pela Amazon, você pode baixar o aplicativo sem pagar nada e ouvir esses e-books pelo aplicativo. Como então você vai fazer? Após baixar o aplicativo, você vai lá, instala a sua conta e ele automaticamente já vai carregar na sua biblioteca as opções para você ouvir. O que é importante saber em relação também a essa opção de acessibilidade? A Alexa só vai conseguir ler e-books que tenham a tecnologia de conversão de texto em áudio. Como que você faz para saber isso? Nem se preocupa. Se é um e-book que você comprou pela Amazon, normalmente ele já vai vir com essa tecnologia. Não é algo que você, leitor, precise fazer. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque vão ter e-books que não vão ter essa tecnologia e você não vai conseguir ouvir. Se você enviar, por exemplo, um PDF, um documento para sua conta, para o seu Kindle, provavelmente a Alexa não vai conseguir ler. Ela também consegue ler alguns que estejam no formato MOBI, mas não é todo o texto que ela vai ler. E também, se você tem um e-book que tenha essa tecnologia, mas seja um e-book com imagens, ela não vai conseguir ler aquilo que aparece como imagem. Então a gente tem às vezes algum e-book que está diagramado com mensagem de texto e tal, e essas mensagens de texto estão diagramadas como imagem, não como texto, ela não vai ler. Também, o que é importante lembrar, esse não é um aplicativo de audiobook, então ele não vai ter as funcionalidades que um aplicativo de audiobook tem. Então você não vai ter ali a opção, por exemplo, de avançar capítulos, de escolher um capítulo direto. O aplicativo é simples, você simplesmente vai escolher o e-book e ela vai começar a leitura. Porém, existem algumas coisas que você pode fazer como ferramenta. Por exemplo, para você avançar um capítulo, basta você pedir para a Alexa fazer isso. Eu ainda não descobri uma forma de, por exemplo, ir para um capítulo específico. Então eu já tentei fazer várias vezes, tipo, leia o capítulo 10, vá para o capítulo 10. Não vai. Ela só funciona à base do próximo capítulo, capítulo anterior. Se alguém souber como faz para ir para um capítulo específico utilizando o comando de voz, deixa para mim aqui nos comentários. Se você quer ir para um capítulo específico, se ela não está sincronizada onde você está lendo, para você fazer essa sincronização, você precisa abrir o e-book em algum dispositivo, pode ser no seu Kindle, pode ser no celular pelo aplicativo do Kindle, e aí você vai na página que você quer e fecha. Quando você volta para a Alexa, ela vai, ou deveria, sincronizar com a última página que foi lida na última vez que você abriu aquele e-book. E o truque também para você aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade é só pedir para ela fazer isso. Para você escolher o e-book, você pode ir direto na sua biblioteca e procurar por ele por lá, ou então você pode simplesmente pedir para ela abrir o e-book. Alexa, leia Escrito nas Estrelas. Retomando Escrito nas Estrelas. Alexa, Não consigo. próximo capítulo. Um ano antes. Poucas coisas da minha vida foram capazes de me machucar tanto. No jardim de infância, minha melhor amiga me trocou por outra pelo simples motivo dela. A outra, ter ganhado a Barbie mais desejada do momento. Algo suficientemente traumático quando se tem cerca de 5 anos. Alexa, Que ele lê mais devagar. lendo em 90% da velocidade normal. Os bips que me fazem acordar.
Não tenho problemas para dormir. Como vocês perceberam por esse trechinho aqui, a entonação da Alexa não é a entonação, por exemplo, do Google, daquela voz extremamente robótica, mas também não é a mesma coisa de um audiobook, porque num audiobook a gente tem uma pessoa fazendo a leitura de um e-book e isso faz toda a diferença. De qualquer maneira, o que eu tenho achado dessas leituras? Tem sido uma experiência bastante positiva, eu sinto que há essa fluidez na leitura, então não fica aquela coisa mecanizada. Existem alguns poréns. A entonação nem sempre vai ser perfeita, eu sinto que ela perde um pouco a entonação em perguntas e também quando a gente tem vírgula, ela faz pausas maiores. Outra coisa também é que ela não reconhece as reticências, então normalmente ela lê ponto, ponto, ponto. Com relação às palavras, a pronúncia de algumas palavras às vezes também fica um pouco diferente e eu percebi que quando é um texto que tem estrangeirização ou termos em outros idiomas, então quando mistura, por exemplo, um texto em português, mas que vão aparecer palavras em inglês, a leitura dela fica mais comprometida. Então ela começa a errar um pouco mais a pronúncia das palavras, porque a gente tem a mistura dos idiomas. Se você pega um texto que não vai ter essa mescla, ela lê melhor. Outra coisa também é que eu já usei a Alexa para ouvir e-books em inglês, e eu percebi que a leitura em inglês ficou mais fluida, me pareceu melhor. A assistente virtual em inglês provavelmente está em uso há muito mais tempo, e como os usuários conversam então há mais tempo, ela já tem gravado no sistema um repertório muito maior de palavras, então as chances realmente dela pronunciar de uma forma mais próxima de como é maior do que em português, que é ainda mais recente. Quanto mais os usuários utilizarem a Alexa, mais conversarem com ela, mais ela vai gravando esse repertório e melhor vai ficando, então, né, a pronúncia dela das palavras de um modo geral. Com relação também à experiência de leitura, eu já ouvi alguns e-books de ficção, outros de não ficção. No geral, eu tendo a me atentar mais quando são e-books de não ficção, porque eu tenho mais a sensação de alguém estar conversando comigo. Quando a gente entra mais na coisa da narrativa mesmo, então de um que é comum a um texto de ficção, às vezes fica um pouco mais difícil de eu começar a me atentar. Quais têm sido então as minhas estratégias para conseguir ouvir o e-book e me atentar mais àquilo para não me dispersar? Primeiro de tudo, se eu for simplesmente ouvir um e-book, sentar na minha cama, ouvir o e-book e ficar olhando para a parede, não vai funcionar. Eu vou me dispersar se eu estiver sentada na minha cama, eu pego para ler o livro ou ler o e-book mesmo, não faz sentido para mim ouvir se eu não estiver fazendo alguma outra coisa. Então a primeira dica que eu dou para quem quiser tentar, que também tem com esse problema de dispersão, é combinar a atividade de ouvir o e-book com alguma outra tarefa. Eu tenho feito isso enquanto eu faço exercício físico, por exemplo, enquanto eu vou fazer minha unha, enquanto você vai, sei lá, lavar louça, enfim. Se você tá fazendo alguma outra tarefa mecânica, né, que não exija tanto trabalho mental e que você pode ouvir algo, é uma opção você pegar para ouvir um e-book. Outra coisa também é que, como eu mencionei, eu ouvi e-book em inglês. Eu aproveitei para ouvir enquanto eu fazia a leitura. Foi a forma também que eu encontrei de ficar mais fácil de eu ler, de eu entrar no ritmo, né, daquela leitura e também de eu treinar melhor o meu inglês, porque assim eu não só lia, né, as palavras, mas eu treinava o listening, treinava a pronúncia daquelas palavras. Então foi bem positiva essa experiência de ouvir e ler ao mesmo tempo. Às vezes acontece da Alexa dar uma travada, ou ela simplesmente para aquele trecho e volta a ler algo que ela já tinha lido. Às vezes ela pula algum trecho e avança e você percebe que tem algo de estranho ali, porque enfim, né, ela não completou aquela leitura, ela fez uma pausa maior. Se isso acontecer, dá pra você usar o recurso, né, de avançar ou retroceder, porque aí ela vai ler aquilo que ficou faltando. Às vezes esses travamentos acontecem ou por falha de conexão com a internet. Enfim, gente, tecnologia, né, tá sujeita a falhas, às vezes acontece. No geral, a minha experiência tá sendo bastante positiva. Tô gostando bastante dessa experiência de ouvir os e-books. E pra quem se interessar, eu acho que é uma experiência bastante válida, até porque, de novo, é algo grátis, você não vai precisar pagar nada mais pra isso, é só baixar ali no seu celular. Gostou desse vídeo? Então, ó, deixa a sua curtida, isso ajuda muito no meu trabalho, muito obrigada por isso. Se você é novo por aqui, já seja bem-vindo, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos, até o próximo vídeo.